Bom dia pessoal, boa tarde pessoal, boa noite pessoal, não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo de aula. Então vamos lá, dar continuidade aí ao nosso conteúdo sobre a parte de geografia física. Bom, esse assunto que a gente vai ver hoje, talvez você já tenha ouvido bastante sobre ele, né? Porém, vamos desenvolver esse conteúdo da forma mais simples, de forma que vocês entendam. Tá bom? Sair do vídeo, vai ficar só o áudio, então vamos lá. Vou pegar um lápis aqui que vamos precisar dele. A questão dos problemas ambientais urbanos. Problemas ambientais são aquelas questões, né, que fazem com que o meio ambiente não trabalhe de forma, né, coerente. Esses problemas ambientais, por sua vez, sejam eles urbanos ou rurais, eles são provocados, obviamente, pelo ser humano, tá? Ou eles são provocados ou intensificados pelo ser humano. Por quê? O ser humano, pela sua capacidade racional, somos os únicos seres capazes, né, de modificar o espaço geográfico. E dentro dessas modificações do espaço geográfico, né, quando elas não são feitas de forma consciente, consequentemente elas causam problemas naturais, né? Problemas naturais esses chamados também de problemas ambientais, né? Seja em qual espaço geográfico ele estiver sendo feito, ou no espaço geográfico urbano, ou no espaço geográfico rural, né? E sabemos que esses impactos ambientais estão, né, se intensificando cada vez mais. Por quê? A sociedade hoje, ela é uma sociedade moderna, né? E sabemos que os impactos ambientais, eles surgiram, né? Não é que eles surgiram, eles começaram a se intensificar, né, ainda mais com a primeira revolução industrial. A partir daquele momento em que nós seres humanos começamos a, né, praticar o processo industrial de forma mais rápida, de forma mais acelerada. Isso marcado pela primeira revolução industrial lá no século XVIII na Inglaterra. Por quê? Porque a revolução industrial intensificou a questão, né, dos impactos, dos problemas ou impactos ambientais. A retirada cada vez maior de matéria-prima da natureza, né? Existem matérias-primas que eu retiro e eu não tenho de volta, né? Aquele conhecimento que você tem sobre recursos naturais, renováveis e não renováveis. Os renováveis eu retiro e a natureza recoloca de volta, de forma que eu trabalho isso de forma que eu faço isso de forma consciente, né, através do processo da sustentabilidade. E os recursos naturais não renováveis eu retiro e a natureza não recoloca de volta. Então vamos ver aqui alguns problemas ambientais urbanos. Inversão térmica. O que é essa inversão térmica? Aqui você pode reparar, né, que o ar, você sabe que o ar sempre circula, né? A chamada circulação geral da atmosfera. Eu posso entender essa circulação geral da atmosfera observando duas coisas que existem na sua casa, né? O refrigerador, mais conhecido como geladeira, e o ar-condicionado, né? O refrigerador, por exemplo, como é que ele é, né? Eu tenho lá a parte do congelador, aonde cria-se uma crosta de gelo. Eu tenho a parte intermediária, ali no meio do refrigerador, e eu tenho a parte de baixo, né, que é onde eu guardo frutas, verduras e legumes. Tudo bem? Então, ali dentro do refrigerador, o ar precisa circular. Se você observar sua geladeira na sua casa, você vai perceber que ela é automática, ou seja,
ela liga em certos momentos, em outros ela desliga. Por quê? Dois processos interessantes. Uma, para manter a temperatura interna de dentro da geladeira, e outra, também para economizar um pouco de energia, né? Porque se ela ficar ligada diretão, vai gastar mais energia, né? Aí até aquela história assim, ó, não fique abrindo demais a geladeira. Por quê? Quando você abre demais, sem necessidade, você vai permitir que entre muito ar quente lá dentro. Ela vai ter que ficar ligada, né, um tempo maior. Vai gastar mais energia, né? Aqui eu posso perceber que eu tenho uma definição aqui, ó, de inversão térmica, bastante simples. Dificuldade de circulação do ar frio e dispersão dos poluentes. Então eu vou ter aqui, ó, para que o ar circule, eu vou ter que ter ar frio em cima e ar quente embaixo. Esse ar vai ter que circular. O ar frio ele é mais denso, então ele vai ficar mais denso, vamos dizer mais denso. Mais denso é mais pesado, vai ficar mais pesado. Ele desce, encontra com o ar quente, tá? Ele vai esquentar, vai ficar menos denso e vai subir. E vai ser contínuo esse processo de circulação geral da atmosfera, lá, de circulação geral lá dentro do refrigerador. Isso acontece também no espaço natural, né? Na natureza. Vamos falar aqui de altitude. Você sabe a definição de altitude? A altitude é a medida do nível do mar ao ponto extremo. Quanto maior a altitude, menor a minha temperatura. Então vamos pensar. Na superfície, a temperatura ela é maior. Então o ar está quente. Se o ar está quente próximo à superfície, ele vai ficar menos denso e vai subir. Quando ele encontra com o ar frio lá em cima, ele vai ficar mais frio, vai ficar pesado, mais denso e vai descer. O ar nunca para, né, devido a essa circulação geral da atmosfera. Na inversão térmica, isso acontece nas grandes cidades. O que eu tenho aqui? Ó? Ar frio em cima, ar quente no meio, ar frio embaixo. Isso aqui não vai ter circulação geral da atmosfera. Tá? Essa inversão térmica é marcada pela troca de lugar, né, das massas de ar. A massa de ar frio vai ficar embaixo e a massa de ar quente vai ficar em cima. Tá? E não vai ter circulação, porque o ar frio ele vai ficar sempre frio embaixo, ele não vai ter força para subir, né? O ar quente fica armazenado embaixo, ele não vai ter força para subir. Aqui, ó, o ar quente está aqui, o ar frio não tem como ele circular. Então vai ter um processo de inversão térmica. Térmica é temperatura, inversão de temperatura, tá? O ar frio fica armazenado embaixo, o ar quente em cima, tá? Não tem circulação. Teria que ser o contrário, né? Com essa inversão térmica, quando eu pegar minha geladeira e virar ela de cabeça para baixo, o ar frio vai ficar embaixo, ele não vai ter força para subir porque ele não vai esquentar, o ar quente fica em cima armazenado ali, né? E com esse processo de inversão térmica há também, né, a dificuldade de dispersão dos poluentes, porque não vai circular o ar poluente vai ficar parado ali, tá? Outro processo que complementa isso a gente vai ver daqui a pouco. Outro processo que vai complementar a inversão térmica são ilhas de calor. O que são essas ilhas de calor? Centro com temperaturas mais elevadas que a periferia, que é a grande cidade, né? Ali numa grande cidade, o que eu tenho? Grande concentração de prédios, pouquíssimas árvores, não há arborização, né? Calçamento, asfalto. Então a temperatura ali nas grandes cidades vai ser maior do que na periferia. Que é a periferia, as áreas suburbanas da cidade, porque ali nas áreas de periferia não tem muitos prédios, provavelmente deve ter mais a quantidade de arborização, o ar vai circular com mais facilidade. Nas grandes cidades, no centro das grandes cidades, o ar não circula, tá? Devido a quê? Devido a dois processos. Deveria ser um pouco da inversão térmica que formam ilhas de calor. O ar não circula ali dentro, tá? Causas: poluição, desmatamento e asfaltamento, né? Porque nas grandes cidades há muita poluição. Da onde? O processo industrial acontece nas grandes cidades. Não tem indústria na zona rural, né?
Desmatamento das áreas rurais ocasiona o processo de ilha de calor nas áreas urbanas, né? É verdade que nas áreas urbanas também tem pouquíssima arborização. Asfaltamento e calçamento. As ruas são todas asfaltadas e tem calçadas, né? E se asfalta essa calçada, obviamente vai aumentar a temperatura desses locais, né? Uma cidade grande, por exemplo, enquanto lá no centro da cidade, né, ao meio-dia a temperatura está 35, 40 graus, na periferia está mais amena a temperatura, porque há circulação do ar. Outro problema ambiental urbano: impacto sobre os recursos hídricos, poluição da água, né, por dois processos: pelo processo industrial, né, e pelo esgotamento, pelo esgoto produzido pelo ser humano, né? Esgoto do quê? Esgoto sanitário, né? Poluição da água, falta de fiscalização, né? Processo industrial polui muitas águas das cidades, das áreas urbanas. Falta de conscientização, porque o ser humano não tem muita consciência a respeito disso não, né? Ele joga tudo ali dentro de um córrego que passa perto da cidade, etc, né? Mas a falta de informação sobre as consequências do mau uso. Porque o recurso hídrico, não sei se você sabe, a água é um dos mais graves problemas ambientais da modernidade, né? Da sociedade moderna. Por quê? É verdade que o nosso planeta é formado por 70% de água. Tudo bem. Tá? Vamos pensar na água total do planeta, que é 100%. Desse total de 100%, eu tenho apenas, né, 3% de água potável. O que é água potável? Água para o consumo dos seres vivos. Água potável é aquela que tem que ser insípida, inodora e incolor. Tem apenas 3%. Desses 3%, eu tenho mais de 2% que está poluído, então resta 1%. Para uma população humana no planeta de quase 8 bilhões de habitantes, consumo de água exageradamente grande, né? Então esse recurso é um recurso natural renovável, sim, né? Através do ciclo da água através do ciclo hidrológico se renova a água do planeta. Porém, esse alto índice de poluição é preocupante, né? Mesmo em áreas mais remotas do mundo, você encontra lá lixo. Ah, mas como? Porque o lixo ele vem na água dos oceanos e mares, e ela vai ser levada para as praias que nunca o ser humano foi lá, tem lixo. É? Imagine numa grande cidade, tanto lixo que tem. Cada ser humano, cada um de nós, seres humanos, na cidade grande, produzimos 3 a 4 quilos de lixo por dia. Uma cidade de 1 milhão de habitantes, igual Goiânia, aproximadamente 1.600.000 habitantes, produzindo 3 quilos cada pessoa, né? Vai produzir aí, né, 4.800.000 quilos de lixo por dia. Isso é armazenado como? Onde? Né? Tem como armazenar isso tudo? Hoje tem políticas ambientais que podem amenizar esse problema do lixo, né? Usinas de reciclagem, mas se pratica muito pouco. Na nossa cidade, por exemplo, não tem, vai tudo para o lixão, né? Imagina o lixão de uma cidade dessa. Tanto de entulho que é levado lá por dia, né? Esse lixo nós sabemos que tem 2 tipos, que é o lixo orgânico e inorgânico. Gravíssimo problema. Outro impacto ambiental é o efeito estufa. O efeito estufa ele tem de 2 formas. O efeito estufa, você sabe que é o processo natural. E existe o efeito estufa natural, que é aquele que controla a temperatura interna do planeta, né? De forma que o planeta esteja trabalhando em perfeita harmonia, que esteja funcionando lá a camada de ozônio, que é outro problema ambiental, né? Que esteja funcionando perfeitamente, né?
e não haja poluição, o efeito estufa natural ele é essencial para a manutenção da vida no planeta, né? Só que esse efeito estufa, quando ele é intensificado pelo homem, ele causa o quê? Elevação da temperatura global, né? Elevação da temperatura global. É o quê? Aquecimento global. A temperatura do planeta está aumentando mais de 1 grau Celsius, né? 1 grau Celsius só. Pois é, 1 grau Celsius só causa um desastre ambiental gigante, né? Está causando o quê? O descontrole, o desarranjo da natureza, né, de forma geral. Aonde chovia muito, não está chovendo muito mais. Onde não chovia, está chovendo demais, né? Onde fazia temperatura muito baixa, está calorão danado. Onde está calorão, está fazendo muito frio. Então a natureza está no processo aí de, né, desajuste. Vamos ver mais um. Chuvas ácidas. Aumento da acidez, que é pH das chuvas, devido à liberação de poluentes como o dióxido de carbono e o ácido sulfúrico. Então, essa chuva ácida, né, a gente imagina, né, se você pegar a água da chuva, você você acha que ela é água potável. Veio lá do céu, né, puríssima. Redondamente enganado. Para falar a verdade, hoje, para você achar água totalmente potável no planeta, não é fácil não. Não é fácil não, né? Nem a água da chuva é totalmente potável. Por quê? Onde que vem essa chuva ácida? O que ocasiona isso? Né? Eu vou propor para vocês agora umas imagens para a gente entender melhor isso aí. Vamos ver primeiro a inversão térmica. O que é a inversão térmica? A inversão térmica é aquele processo, né, troca de lugar do ar frio com o ar quente. Aqui eu tenho, né, peguei umas imagens aqui do Clima Tempo News, só que está bem antiga, né, de 2013, mas dá para a gente perceber. Se você olhar aqui, ó, tá vendo o que você tem? Olha aqui, uma mancha de poluição, tá? Isso no dia 31 de julho, agora no dia 30, um dia antes, olha aqui como é que ela tá? O que aconteceu aqui? Ela achatou, tá vendo? Que ela sofreu uma pressão, ela achatou. Então essa área da cidade aqui está totalmente com índice de poluição elevadíssimo, né? Por causa do quê? Por causa da inversão térmica. O que é a inversão térmica? Primeiramente, quer dizer que o ar frio está aqui e o ar quente está aqui. Ar frio aqui, ar quente aqui. Quer dizer, o que teria que acontecer? Teria que ser o contrário, tá? Aqui está o frio, aqui está o ar quente, aqui está o ar frio. Para que haja circulação geral da atmosfera, o ar frio tem que estar em cima. Se ele está embaixo, quer dizer que ele fica estacionado ali, não tem o processo natural não tem forças para que ele suba e troque de lugar com o ar quente e faça a circulação geral da atmosfera. Então vai ficar parado isso aí. Está lembrado do exemplo da geladeira, do refrigerador? É a geladeira de cabeça para baixo, né? Não vai ter circulação lá dentro da geladeira, vai ficar ligado continuadamente. Não tem circulação lá dentro, tá? Vamos ver outro. Isso aqui, tá? É a ilha de calor. Você sabendo, eu falei para você que a ilha de calor é associada à inversão térmica também, tá? Só que a ilha de calor é provocada por quê? Por não haver circulação nos grandes centros da cidade. Olha o tanto de prédio aqui, por exemplo. O que eu tenho aqui? Árvores muito poucas, tem um pouquinho aqui, né? Concentração muito pouca. Não dá para poder gerar ou gerir, né, um controle de clima, de temperatura no centro dessa cidade. Muitos prédios, o vento não circula aqui, né? O vento não sopra, porque é impedido pelos prédios, né? Até tem um estudo dos cientistas bastante interessante sobre isso aqui. Depois eu vou ver se eu passo para vocês.
mostrar isso aqui, foi feito dentro da água. E há também o que? Asfalto aqui e calçadas. Então o clima aqui vai ser muito maior. Olha aqui a concentração, ó. Ocasionado também por dois fenômenos, pela inversão térmica, pelas ilhas de calor. Olha a concentração de poluentes aqui para você ver. Tá? Problema ambiental. Isso causa um problema da saúde da população de forma assustadora, né? Principalmente problemas respiratórios. Poluição dos rios. Uma coisa catastrófica isso aqui, né? A maioria, 99% das cidades brasileiras, elas surgiram próximas a um córrego, ao rio, por exemplo, né? Eu tenho exemplos aqui. A nossa cidade, por exemplo, tem um córrego que passa no meio dela. Araguari tem um, né? Goiânia tem outro, São Paulo tem outro, Rio também tem, né? E o que eu tenho aqui? Aqui entra aquele processo de falta de conscientização, né? O ser humano não tem consciência nem para armazenar em local próprio o lixo, né? Talvez até armazene, mas tem algum problema. É questão do poder público também, que não recolhe esse lixo. Olha a quantidade de lixo nesse rio, né? Além desse lixo aqui, que é o lixo visível que a gente vê, né? Tem o lixo invisível aí. Qual que é? Aquele que está misturado na água. O que é? Os poluentes industriais mais o esgoto sanitário, né? E sabemos que é impossível a vida nesse processo aí, tá? O rio Tietê, por exemplo, de São Paulo, né? Ele é um dos maiores responsáveis pelo abastecimento de água, né? Por onde ele passa. Abastecimento de água de cidades, né? Problema de saúde pública. Poluição dos rios. Aqui não é poluição dos rios, tá? Aqui é a questão do efeito estufa. Olha o efeito estufa natural aqui, que belezinha, ó. O sol aquece a superfície. Eu tenho a camada de ozônio que reflete um pouco desse raio solar de volta. Isso aqui não é aqui não, tá? O erro aqui, desculpa, que é outra coisa. Então, ele vai bater, né, na camada de ozônio, vai refletir de volta e vai entrar 30% para a manutenção da vida no planeta. Maravilha. Então, alguma parte que bate e volta. Quando ele bate na superfície, bate na água e volta. Só que aqui, ó, ele vai encontrar, né, gases poluentes. Quando ele encontra gases poluentes, ao invés dele quando ele bate, vai refletir de volta, ele bate, reflete dos gases poluentes e fica armazenado aqui, ó, ocasionando o efeito estufa intensificado pelo ser humano. Então, basicamente, né, resumidamente, é isso, tá? Aqui está o efeito estufa, tá vendo os gases que foram retidos, aqui tem os gases poluentes, porque a atmosfera terrestre tem um processo de fazer o quê? Fazer o que mesmo? Proteger a Terra contra as coisas que entram, e ele não deixa sair também. Então os gases poluentes ficam tudo aqui, ó, retido aqui. Quando o raio solar vem e bate, vai refletir de volta, ele não reflete. Reflete grande, pequena proporção, um pouco fica armazenado aqui, né? E vai aumentar a temperatura do planeta, que é o aquecimento global, como vocês já cansaram de saber. A questão, tá, da chuva ácida. O que é essa chuva ácida? A chuva ácida, ela tem concentração de elementos químicos. O que é CO2 mesmo? É o monóxido de carbono ou gás carbônico. O H2SO4 é a forma química do ácido sulfúrico. E o HNO3 é o ácido nítrico. Esses elementos aqui são nocivos, né? Ah, mas como é que esses elementos vão parar lá na nuvem? Né? Não tem a questão da evaporação? O que é a evaporação? É a água que transformou do estado líquido gasoso. Quando ela transforma do estado líquido gasoso, ela vai evaporar. O processo da evaporação. Quando ela vai evaporar, que as gotículas d'água de vapor levam junto concentração de quê? De gás carbônico, de ácido
nítrico e de ácido sulfúrico aglutinado dentro das gotículas de vapor. Então ela vai para a nuvem, junta tudo ali na nuvem e chove. Quando chove, chove elemento químico, a famosa chuva ácida. Então vamos lá? Vamos finalizar, temos aí os créditos, tá? Depois a gente vai fazer atividade a respeito desse conteúdo estudado, tá bom? Obrigado a vocês e até